Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, a voz da Arquidiocese de Brasília, está começando mais uma edição do nosso programa de Justiça e Paz, um espaço dedicado à informação, reflexão, diálogo e troca de ideias sobre temas de interesse da sociedade e especialmente dos católicos e católicas de Brasília. Antes de iniciarmos o nosso programa de Justiça e Paz, informamos que as opiniões, comentários e posicionamentos expressos pelos apresentadores, entrevistados e participantes deste programa são de responsabilidade exclusiva de seus autores, não representando necessariamente a opinião, a linha editorial ou a responsabilidade da rádio. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a nos acompanhar neste momento de conversa, análise e participação. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estarei com vocês ao longo desse programa. É importante a gente falar que a Rádio Nova Aliança 103.3 FM, a voz da Arquidiocese de Brasília, precisa de doações para a sua manutenção. A rádio é uma instituição sem fins lucrativos e que sobrevive da providência de Deus. A ajuda do ouvinte é essencial para que a nossa missão continue firme e seguindo o propósito de evangelizar. Assim, é importante que qualquer colaboração seja encaminhada por meio da chave Pix, que eu vou fornecer agora no pix@novaalianca.org.br. Vou repetir, chave Pix, pix@novaalianca.org.br e também seguir a rádio nas redes sociais do Instagram, @Rádio Nova Alianca BSB, @Rádio Nova Alianca BSB. Rádio Nova Aliança, a voz da Arquidiocese de Brasília, 103.3 FM. Então já aproveita também e segue a gente no YouTube, nós da Comissão Justiça e Paz de Brasília, ficaremos muito felizes em ter você como nosso seguidor na rede social do YouTube, no @CJP Brasília. Qualquer informação relacionada à administração da rádio pode ser obtida por meio do WhatsApp, no número que eu vou fornecer agora, 2103-0714. Vou repetir o WhatsApp da Rádio Nova Aliança, 2103-0714. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. No programa de Justiça e Paz de hoje, nós vamos falar de uma publicação feita recentemente pela CNBB, tá? Por meio do Cefep. O Cefep é o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, e nessa publicação do Cefep, a gente tem um livro, né? Encontros de reflexão e oração sobre as eleições 2026. O tema desse livro é Eleições, Democracia, Sinodalidade e Bem Comum. A ideia de fazermos um programa sobre esse livro é também divulgar o trabalho das edições CNBB. Para quem não tem tanta familiaridade, a CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em dezembro de 2005, foi criada a Edições CNBB para publicarem os livros que a CNBB apoia, as próprias cartas do Vaticano, né, dos papas. E aqui em Brasília, o endereço da livraria da CNBB fica dentro da própria CNBB. Se você não conhece, é um prédio bastante interessante, é um prédio onde tem uma capela muito bonita. Fica na quadra 801, bem no iniciozinho da Asa Sul, conjunto B.
ela fica de fato um pouco antes da catedral, tem uma pequena quadra próxima ali da Embaixada de Portugal, né? E tantas edições interessantes saem pela CNBB. Por exemplo, a CNBB lançou recentemente também, que vai ser objeto de um programa, As Novas Diretrizes da Igreja no Brasil. Um livro que não é muito grande, mas que tem um conteúdo riquíssimo. E hoje nós vamos tratar desse livrinho. Eu vou mostrar para vocês aqui, para quem está acompanhando pelo YouTube. Ele é um livrinho pequenininho, Encontros de Reflexão e Oração sobre as Eleições 2026. A ideia de trazer este livro é a vivência da experiência comunitária de escuta, oração e discernimento por meio da metodologia sinodal, que integra escuta atenta, silêncio orante, discernimento comunitário, participação corresponsável e comunhão. E ele vai funcionar, então, o livro, como um subsídio para encontros da comunidade que vão preparar as pessoas para um bom discernimento nas eleições de 2026 aqui no Brasil. A metodologia escolhida é ver, julgar e agir articulado com a conversa no espírito, que é inspirada no processo sinodal da Igreja. Os encontros são pensados para pequenos grupos, com duração entre 1 hora e 30 minutos e 2 horas. Quando a gente está falando assim de grupos pequenos, a gente está falando de 10 a 15 pessoas. Se esses grupos forem maiores, é importante dividir as pessoas em grupos de 10 a 15 pessoas e depois realizar uma plenária com todos os grupos para a partilha dos principais pontos refletidos e dos possíveis encaminhamentos. É sempre recomendável registrar as recomendações e as percepções centrais, os compromissos que são assumidos pelo grupo. Então, eu trouxe esse livro para esse programa de hoje, porque, primeiro, a gente vai passar por um processo de eleições em que tudo indica que as eleições serão extremamente competitivas. Então, eu tenho possibilidade real de alternância no poder, e isso é um dos critérios essenciais da democracia. Eleições que sejam de fato competitivas. E em tempos onde a gente tem tantas dificuldades, tantas fake news, com tantas notícias falsas, né? O que fazer então para que a gente possa, de fato, ter um processo eleitoral que seja um processo eleitoral com paz, com tranquilidade? O Papa Leão XIV vem se manifestando diuturnamente a favor da paz. E para que haja paz no Brasil também, a gente tem que seguir algumas regras eleitorais. A regra eleitoral é definida antes do processo eleitoral iniciar de fato, né? Então, temos um calendário eleitoral. O primeiro turno das eleições vai acontecer em 4 de outubro de 2026 e o segundo turno em 25 de outubro de 2026. Nessa eleição, haverá candidaturas dos cargos do Executivo para governadores e para a presidência da República. E os eleitos que não alcançarem a maioria absoluta dos válidos, dos votos válidos, perdão. Eu vou reformular, gente, ó. Nos candidatos que não alcançarem a maioria absoluta dos votos válidos. O que significa maioria absoluta dos votos válidos? Significa 50% mais um voto. E é importante que a fala é de votos válidos, ou seja, se você anular o seu voto na eleição, ele não é um voto válido. Voto válido é o voto em que você escolhe de fato um candidato. Então, a maioria absoluta dos votos válidos, mais que 50%, 50% mais um voto. Quem não alcançar essa maioria no primeiro turno, necessariamente vai para o segundo turno. Os horários de votação serão das 8 às 17 horas em todo o território nacional.
O voto no Brasil é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos, mas a partir de 16 anos, você também já pode votar por uma escolha, né? Então, 16 e 17 anos, você pode votar também. Isso se chama voto facultativo, aquela pessoa que tem a opção de não votar. Além das pessoas menores de 18 anos, entre 16 e 17 anos, quem não é alfabetizado também não é obrigado a votar. E pessoas com mais de 70 anos também não são obrigadas a votar. Para votar, é necessário estar com a situação eleitoral regularizada. Se você faltou alguma eleição em anos anteriores, você deve justificar o seu voto e fazê-lo administrativamente, caso já tenha passado o prazo. É necessário também ter o seu título de eleitor com o seu endereço atualizado, né? As pessoas se mudam e esquecem de transferir o domicílio eleitoral, né? E o prazo para fazer essa transferência para as eleições desse ano, ele já passou. Foi em 6 de maio de 2026. A mesma coisa para tirar o primeiro título. Esse prazo também era 6 de maio de 2026. Então, começando pelo começo, né? Para que alguém possa concorrer às eleições, existem requisitos mínimos, né? A nacionalidade brasileira, ser alfabetizado, estar em pleno exercício dos direitos políticos e ter uma filiação partidária. Não é permitida a candidatura avulsa no Brasil. Quando a gente fala em pleno exercício dos direitos políticos, significa que essa pessoa tem que ser ficha limpa. Ela não pode, então, ter uma condenação no seu histórico como indivíduo, pessoa física, né, pessoa natural. As idades mínimas dependem do cargo que a pessoa vai tentar concorrer. Para a presidência da República e para Senado Federal, são 35 anos a idade mínima. Para governador ou governadora do estado, 30 anos. Para as assembleias legislativas e prefeituras, 21 anos. E para a Câmara de Vereadores, 18 anos. A propaganda eleitoral ela é permitida apenas a partir do dia 16 de agosto de 2026. Na pré-campanha, é permitido às pessoas se apresentarem como pré-candidatas e exporem projetos, mas é terminantemente proibido pedir votos. E você pode denunciar, caso alguém esteja pedindo votos antes de 16 de agosto, no site do Tribunal Regional Eleitoral da sua região. Aqui em Brasília, nós temos o Tribunal Regional Eleitoral também, tá? Regras da internet. É permitida a divulgação da intenção de candidatura em sites oficiais e redes sociais dos candidatos e do partido, mas é proibida a propaganda paga, exceto o impulsionamento. Locais proibidos. É vedada a propaganda em bens públicos. O que significa isso? Não pode colar cartaz em poste, em viaduto e locais de uso comum, lojas, cinemas, igrejas, mesmo que sejam locais privados. Todo o material impresso, santinho, folheto, adesivo, deve ter o CPF ou CNPJ de quem produziu o material, o CNPJ de quem contratou, candidato ou candidato, partido, federação ou coligação, a quantidade impressa daquele material, que é a tiragem, as siglas dos partidos e nome da federação com as siglas do partido que fazem parte ou nome da coligação, se for eleição majoritária. O nome do vice e, no caso de candidato ao Senado Federal, os nomes dos suplentes, de maneira legível e que possa ser identificado facilmente no material. O tamanho tem que ser pelo menos de 30% do titular candidato ao Senado. Todos os fundos, todos os recursos públicos provêm do fundo partidário, que é responsável pela manutenção dos partidos, e do fundo eleitoral, que é exclusivo para campanhas. Quando a gente fala em recursos privados, apenas as pessoas físicas
também chamadas de pessoas naturais, podem doar, limitado a 10% do seu rendimento bruto do ano anterior. Doações de empresas são proibidas. As denúncias podem ser feitas no Ministério Público Eleitoral ou pelo TRE, que eu falei para vocês, Tribunal Regional Eleitoral, pelo aplicativo que se chama Pardal. Esse aplicativo está disponível nas principais lojas de aplicativos do Brasil, tá? Escreve igual fala mesmo, Pardalzinho, aquele passarinho. E você só faz um cadastro no Pardal e você pode denunciar irregularidades, compra de votos, propaganda indevida, violência política contra as mulheres candidatas. Você pode denunciar também propagandas em locais irregulares. Por exemplo, se o chefe da empresa chama as pessoas para falar, eu vou votar nesse candidato, isso é uma propaganda irregular e você pode denunciar, inclusive anonimamente. Quanto mais provas dessa propaganda irregular você tiver, mais simples é que a eleição seja de fato mais justa, porque esse tipo de propaganda, no fundo, ele carrega uma dose de injustiça. Eu vou estar tendo pessoas que vão estar sendo privilegiadas nesse processo. Também por isso acontece o defeso eleitoral. Toda propaganda de alguém que está atualmente ocupando o cargo do executivo, ela deve acontecer durante o período da eleição, a partir então, portanto, de 16 de agosto, e a partir de 4 de julho de 2026, ou seja, a gente vai pensar aí na próxima sexta-feira, né? 4 de julho de 2026, essas regras passam a valer de limitação da atuação das pessoas que estão ainda dentro dos cargos do executivo, mas que vão, de fato, concorrer às eleições, tá? O sistema de votação majoritário é quem vence, teve mais votos diretamente. E aí a gente pode pensar no Executivo Federal, ou seja, nossa eleição para presidente da República, e também para o Senado Federal. São eleições em que o número de votos ele influencia na vitória ou derrota do candidato. Quanto mais votos o candidato tem, ele vai ser eleito, certo? E existe também a eleição proporcional. Por que é importante falar isso? Porque os representantes, deputados federais, vereadores e aqui no Distrito Federal, os deputados distritais, eles são eleitos a partir do que a gente chama de quociente eleitoral e quociente partidário. Essa regra do quociente eleitoral e do quociente partidário, ela existe para trazer uma representatividade da diversidade. Como assim? Não necessariamente quem tem mais votos está eleito nessa regra do quociente eleitoral e do quociente partidário. Essas vagas de deputado federal, vereador e deputado distrital são distribuídas conforme o desempenho do partido ou da federação. E também, nesse sentido, quando você tem um candidato que tem muitos votos para deputado federal, por exemplo, ele auxilia o quociente partidário, o quociente eleitoral é o mínimo que se tem que ter, mas ele auxilia o quociente partidário para que outros candidatos possam ser eleitos a partir daquela votação. Isso acontece também porque partidos menores, que têm menor potencial de mobilização, também são importantes para a democracia. E aí a gente tem aí um ajuste que é feito da diversidade democrática. Vou falar agora alguns sites úteis. O site da justiçaeleitoral.jus.br é o site geral, tá? E dos tribunais regionais eleitorais é o tse.jus.br, tá? E aí você encontra lá no Tribunal Superior Eleitoral os sites dos tribunais regionais eleitorais para que você possa também protocolar a sua denúncia
aonde o caminho mais simples é o Pardal. O Pardal, o aplicativo que está disponível tanto na rede, na loja da Apple como da Google, né? Então, gente, para a gente começar o nosso livro, a gente ainda vai falar bastante desse livro, né? Mas eu quis trazer no programa de hoje essa parte inicial para que a gente possa municiar o nosso eleitor, ouvinte da Rádio Nova Aliança, de quais são as regras do sistema eleitoral. E no primeiro encontro que o livro sugere, para quem chegou agora, a gente está falando do livro Encontros de Reflexão e Oração sobre as Eleições 2026, que foi publicado pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, Cefep. Vou mandar um abraço para o Jardel, que é secretário executivo do Cefep, e que vai estar no Diálogos de Justiça e Paz, que vai acontecer na primeira segunda-feira do mês de julho. Portanto, dia 6 de julho, às 19 horas, lá no Centro Cultural de Brasília, a Casa dos Jesuítas, que fica na 601 Norte, bem no iniciozinho ali da Asa Norte, logo depois do semáforo da L2 Norte, o primeiro semáforo da L2 Norte, é uma entrada à direita. No dia 6 de julho de 2026, às 19 horas, nós vamos ter um encontro maravilhoso no Diálogos de Justiça e Paz, onde nós vamos receber o Jardel, né, que é o secretário executivo do Cefep, Jardel Lopes, e assessor na Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB. Ele vai ser um dos nossos palestrantes nesse encontro. Também estará lá nesse encontro como palestrante a Jovita Rosa, nossa querida mobilizadora social e ativista de direitos humanos, e que está coordenadora do Comitê Distrital para a Erradicação da Compra, Venda e Sequestro de Votos nessa eleição de 2026, um projeto que foi idealizado pelo Chico Whittaker e que tem por missão acabar com a compra dos votos. Será o mediador o padre Edinho Tomazin. O padre Edinho, ele é assessor da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora, CEPAST, da CNBB. Então, vai ser um debate imperdível, com transmissão ao vivo pelo YouTube, tá? O nosso YouTube do @CJP Brasília e também no YouTube do @Olma Observatório. Depois de fazer esse aviso sobre a análise do contexto eleitoral de 2026 à luz da ética cristã, evento do Diálogos de Justiça e Paz no CCB Brasília 601 Norte, que vai acontecer no dia 6 de julho de 2026, às 19 horas. Lembrando que às 18h30 nós sempre temos um lanche para acompanhar esse nosso encontro, né, gente? Porque encontro religioso sempre tem que ter também uma forma de alimentar a nossa fé, alimentar a nossa alma e alimentar também o nosso espírito. Então, o primeiro encontro do Encontros de Reflexão e Oração sobre as Eleições 2026, Eleições, Democracia, Sinodalidade e Bem Comum, ele tem por tema Fé, Política e Cidadania. Ele começa então com um refrão orante: Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. E aí tem uma acolhida, uma oração inicial. E como o nosso programa hoje de Justiça e Paz vai chegando ao fim, eu vou então terminar apenas com a oração do Cefep. E no próximo programa eu trago para vocês, então, este primeiro capítulo do encontro Fé, Política e Cidadania. Uma das coisas que eu queria trazer antes para deixar de reflexão para o nosso próximo encontro é as perguntas que estão feitas nesse encontro sugeridos pelo caderno. O que é política? O que é Estado? O que é governo? É tudo a mesma coisa? Em 2026, teremos eleições gerais.
Podemos dizer que se trata de um ano político ou de um ano eleitoral? A política é a forma mais elevada de caridade. Essa afirmação foi feita pelo Papa Pio XI e foi repetida por vários outros papas, como o Papa Francisco e o Papa Leão XIV. O Papa Paulo VI, criador das Comissões Justiça e Paz de Brasília, ó, da Comissão Justiça e Paz, lá no Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano, também cita essa frase de Pio XI. A política boa é aquela que busca o bem comum e cuida daquilo que é de todas as pessoas. A política tem a ver com o nosso dia a dia, o ônibus, o posto de saúde, o hospital, a escola, a faculdade, o saneamento básico, o trabalho, a segurança e tudo que envolve a nossa vida. A política inspirada pelo Evangelho assume também uma espiritualidade de seguimento de Cristo, pelo caminho que busca o último lugar, servindo a todos. Lembrando que está em Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ou pela figura do servo inútil, que se torna apenas um instrumento do reino, não se importando com o sucesso, mas com a fidelidade e a gratuidade da missão. Lembrando o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10. A proposta cristã, verificada na doutrina social da Igreja e na leitura do Evangelho, é a construção do poder-serviço, que leva à corresponsabilidade e à participação, à rotatividade nas instâncias de poder, à alternância democrática e ao controle social. Controlar e pôr limites ao poder faz parte da construção do Estado de Direito e do regime democrático. Por isso é tão importante a vivência da caridade política, que é o amor eficaz, capaz de transformar sistemas de injustiça e de pecado, construindo um mundo novo, aberto à graça de Deus. O primeiro encontro continua, mas eu vou direto, então, aqui ao compromisso para o bem comum. A reflexão e a oração nos ajudam a assumir um compromisso mais atuante no exercício da cidadania. Por isso, apresentamos alguns gestos concretos como possibilidade de ação. Em âmbito pessoal, buscar dados e informações em publicações e redes sociais sobre o tema, participar da escola de fé e cidadania, integrar grupos de estudo, o Cefep, por exemplo, as pastorais sociais, o CNLB, que é o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Em âmbito comunitário, acompanhar e divulgar os encontros de fé e cidadania, formar grupos para monitoramento das eleições, para combater a corrupção eleitoral, apoiar a aplicação da lei da ficha limpa e facilitar momentos de contato com candidatos e candidatas, oferecer acesso a observatórios sobre a vida pública e a transparência. Em âmbito social, participar de conselhos de cidadania, elaborar cartas de denúncia, organizar mobilizações pelo voto consciente, promover vigílias de oração e discernimento, dias de jejum contra injustiças e violências, ações de voluntariado e serviço comunitário. Irmãos e irmãs, o grande desafio para os cristãos na política é construir a civilização do amor, com ternura, lucidez, sobriedade e responsabilidade universal pela casa comum. Elevemos nossa oração ao Deus do universo para que saibamos escolher pessoas comprometidas com o bem da nossa sociedade. E como oração final, existe a oração do Cefep como referência. Deus da vida e Senhor da história, Pai de todos nós, em vosso Filho Jesus Cristo,
pela força do Espírito Santo, já vencestes o pecado, a escravidão e a morte. Queremos viver o compromisso cristão na política, fazendo dela, no campo e na cidade, nas aldeias e nos quilombos, um serviço à vida e à libertação integral de todos, direito e dever da cidadania e convivência de igualdade nas diferenças, desculpe. Concedei-nos construir um Brasil novo, sem exclusão e sem privilégios, onde se abracem a justiça e a paz, e onde os valores do vosso reino estejam sempre mais presentes na ação política em nosso país. Ajudem-nos a proteção de Maria, nossa mãe, as santas e os santos, companheiros de caminhada, e, sobretudo, a presença de vosso Filho, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, para que possamos participar da construção de uma sociedade justa e solidária. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este foi mais um programa de Justiça e Paz. Nessa semana, falando sobre o livro Encontros de Reflexão e Oração sobre as Eleições 2026, um livro das edições CNBB, que trata sobre democracia, sinodalidade e bem comum, e que foi recentemente publicado pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara. Fiquem todos com Deus, que tenham uma semana repleta de justiça e paz. E na sequência, nós teremos o comentário da Simone Furquim ao nosso evangelho dessa semana. E mais à frente, após o nosso programa de Justiça e Paz, aqui na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, a rádio da Arquidiocese de Brasília, teremos o nosso programa de Dom Paulo César, o nosso arcebispo de Brasília, o programa do Bom Pastor. Um grande abraço, desejo a todos uma semana repleta de justiça e de paz. Olá, ouvintes! O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 8, de 5 a 17. O evangelho de Mateus foi escrito por volta dos anos 80 depois de Cristo, ou seja, cerca de 50 ou 60 anos após a execução de Jesus. Mateus escreve para comunidades formadas por pessoas de diferentes origens, tanto judeus quanto gentios, que procuravam viver os ensinamentos do Nazareno. Entretanto, a convivência entre esses grupos nem sempre era harmoniosa. Muitos judeus ainda resistiam à presença de pessoas de outras culturas e tradições religiosas. Além disso, os grupos ligados ao movimento farisaico, os doutores da lei, fortemente apegados às tradições e doutrinas, rejeitavam a compreensão de Jesus como o Messias prometido e o cumprimento das profecias. É nesse contexto que Mateus apresenta Jesus em plena missão. No Evangelho de hoje, vemos um Jesus que cura, acolhe e reintegra as pessoas à vida e à comunhão. Ao final da narrativa, o evangelista recorda as palavras do profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. A primeira cura narrada no texto de hoje é a do servo de um centurião romano, um estrangeiro, alguém que não fazia parte do povo judeu. Em seguida, Jesus cura a sogra de Pedro, que pertence ao universo judaico. Com esses relatos, Mateus mostra que a salvação, a ação salvadora de Jesus, não faz distinções. Seu amor e sua misericórdia alcançam todos os que dele se aproximam com fé e confiança. A mensagem é clara para a comunidade de Mateus.
Ou seja, Jesus acolhia todas as pessoas, independentemente de sua origem, de sua condição social ou pertença religiosa. O reino de Deus não está restrito a um grupo privilegiado. Ele ultrapassa fronteiras, derruba muros e reúne a humanidade inteira como família de Deus. Escrevendo longe da Palestina e no final do primeiro século, Mateus deseja recordar aos judeus, aos primeiros cristãos e aos gentios, e também a nós hoje, que o reino dos céus é destinado a todos e todas, todos os povos e culturas. Em Jesus não há espaço para exclusivismos. Todos somos filhos e filhas do mesmo Pai. Infelizmente, ao longo da história, muitas comunidades cristãs não compreenderam plenamente essa boa nova. Ainda hoje existem posturas que classificam pessoas entre puras e impuras, ou seja, entre dignas ou indignas de participar da vida comunitária. Além disso, leituras fundamentalistas da Bíblia já provocaram exclusões, perseguições e mortes e continuam alimentando conflitos em diversas partes do mundo. Diante dessa realidade, o Evangelho nos convida a contemplar a verdadeira face de Deus revelada por Jesus, um Deus misericordioso, compassivo e acolhedor, que não pertence a um único povo, mas ama toda a humanidade sem distinção. E nós somos herdeiros dessa palavra que liberta, que cura e que inclui. Que saibamos, por meio de nossas palavras e atitudes, promover a vida, acolher os que sofrem e construir pontes de fraternidade, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição.